Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo, eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos responder aqui mais uma questão envolvendo o Teorema de Tales. Uma pessoa se encontra a 6,30 m da base de um poste, conforme nos mostra a figura. Essa pessoa tem 1,80 m de altura e projeta uma sombra de 2,70 m de comprimento no solo. Qual é a altura do poste? Para resolver esse exercício, nós vamos usar aqui o Teorema de Tales. Vamos fazer aqui os prolongamentos das retas, né, para você enxergar o Teorema de Tales. Tá aí as retas. Você tem que ter um feixe de retas paralelo. No caso, o feixe de reta aqui é composto por duas retas, a reta R e a reta S, cortada aí por duas transversais. No caso, as transversais aqui são as retas A e as retas B. Ele diz que essa pessoa aqui está afastada desse poste aqui, ó, a uma distância de 6,30 ou 6,3, tá bom? E que a altura dessa pessoa aqui é de 1,80 m e ela projeta uma sombra aqui de 2,70 m, ou seja, 2,7. E ele quer saber a altura desse poste. E aí, para você usar o Teorema de Tales aqui, você pode usar a seguinte maneira, ó. Você vai dividir altura com altura. Eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, de 6,3, vou dar o nome dele de sombra também, tá? E sombra dividido por essa sombra menor. A altura maior dividido por altura menor. Sombra maior dividido por sombra menor. Aí fica bem fácil o seu entendimento. Então vamos lá, ó. Quem é a altura maior? É x. Quem é a altura menor? 1,8. Quando você dividir a altura maior pela altura menor, tem que ser o mesmo resultado que você dividir a sombra maior, que no caso eu chamei de 6,3, dividida aí pela sombra menor, que é 2,7. Tá certo? Essa é uma maneira de você enxergar. Qual seria a outra? A outra maneira seria você enxergar assim, ó. Você vai dividir a altura maior por essa sombra maior, né? Então vai ficar o x dividido aí por 6,3. Tem que ser o mesmo resultado que você dividir 1,8 dividido aí por 2,7. Tá certo? Ambos os casos aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos multiplicar aqui, ó, x vezes 2,7, tá? Isso vai dar 2,7x. Isso é igual a 1,8 vezes 6,3. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Você tem 6,3 que multiplica 1,8. 8 vezes 3, isso é 24, vai 2. 8 vezes 6, 48 com 2, 50. E 1 vezes 6,3. Aqui 3 e 6. Agora basta você somar isso aqui. 4, 3 e 5 mais 6, 11. Aqui tem uma casa decimal, aqui tem outra casa decimal. Então, o total são duas casas decimais e o resultado tem que ter duas casas decimais. Então, está aqui 11,34. E agora, existe um número aí desconhecido, que é o x, que multiplicado por 2,7 vai dar 11,34. Você tem que descobrir que número que é esse. Para isso, basta você pegar o 11,34 e fazer a divisão por 2,7. Aí você descobre o número que multiplicado por 2,7 dá 11,34, tá bom? Vamos fazer essa divisãozinha aí, ó. 11,34 dividido aí por 2,7. Dessa forma aqui, ó, para fazer a divisão, a gente faz divisão de números inteiros. E esses números aqui são números decimais. Mas vamos achar umas frações aqui equivalentes que permite você fazer a divisão. Olha só. Aqui em cima tem duas casas decimais e aqui embaixo tem uma. Para você eliminar essas casas decimais, você vai multiplicar esse número aí por 100. Tá bom? Vamos fazer isso, ó. Você tem 11,34 dividido aí por 2,7. Por causa dessas duas casas decimais que está aqui, eu vou multiplicar ele por 100. E aqui embaixo também, vou multiplicar por 100. E aí você vai obter 11,34 vezes 100, e você vai dar 1.134. A vírgula vem aqui para o lado direito do 4, tá? E esse 2,7 vezes 100 vai ficar 270, tá certo? E agora, isso significa o quê? Significa que se você dividir 11,34 por 2,7, é o mesmo resultado que você dividir 1.134 por 270. Vamos fazer aqui agora a divisão de 1.134 por 270. Ó, você tem aí 1.134 dividido aí por 270. Para você dividir 1.134 por 270, você tem que encontrar um número que multiplicado por 270 seja igual ou menor que 1.134. Eu vou testar aqui o 4, né? Eu acredito que vai dar bem próximo aqui de 1.134.
4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 7 é 28, vai 2, e 4 vezes 2 é 8, com 2, 10. Deu bem próximo aqui, ó. Se eu colocar 5, vai passar, então o ideal aqui é 4. 4 menos 0 é 4. Aqui eu posso pegar emprestado, vai ficar 0, aqui 13. 13 menos 8 vai dar 5. E aqui vai ficar 10 menos 10, que vai dar 0. Agora eu quero continuar essa conta. O que você faz? Esse número aqui é menor. Você acrescenta um 0 e uma vírgula. Note que 540 é o dobro de 270. Quantas vezes o 270 cabe dentro do 540? 2 vezes, né? Porque 2 vezes 270 dá 540. E, portanto, aqui vai ficar 0. E a resposta é 4,2. Então, quando você divide aí 11,34 por 2,70, isso é o mesmo que 4,2. Tá certinho? Então, dessa maneira aqui, você descobriu a altura da torre. A altura da torre é de 4,2 metros. Em outras palavras, 4 metros e 20 centímetros. Está aí mais uma questão e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!